primeiras tragédias de William Shakespeare e foi encenada em Londres em 1595. É baseado num velho conto italiano a respeito desse amor impossível. Existem duas famílias que querem o poder numa cidade italiana. Cada família tem o seu filho, os Capuleto e os Montecchio. Os Capuleto é de uma menina, a filha chamada Julieta, e os Montecchio é o Romeu. Eles se apaixonam, porque eles se conhecem num baile de máscara, eles se apaixonam, só que o amor deles é proibido, porque as famílias são rivais. Mas eles passam em cima disso e provam que o amor é acima de tudo. Fala de novo, anjo resplandecente, tu que brilhas tão alto no céu e brilhas tão forte dentro de mim. Romeu, Romeu, por que razão tu és Romeu? Oh, renega teu pai, despoja-te do nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, e eu deixarei de ser Julieta Capuleto. Conhece a história do Romeu e Julieta? Conheço da forma que a maioria das pessoas conhecem, através de ver fragmentos e sei um pouco da história, mas não li o livro. Eu sei pelo que relatam aí na imprensa, de boca a boca e tal, é uma história super conhecida, né? Então acredito que todo mundo, se ao menos não conheça o mínimo da história como eu, pelo menos saiba, eu já tenho ouvido falar da história de Romeu e Julieta. A literatura, desde sempre, ela foi um complemento à expressão oral. Quando a literatura nasce na Grécia Antiga, com Homero, nós vamos ter os registros de histórias que não eram, a princípio, escritas e gravadas num papel, num papiro ou em qualquer outro material. Nós vamos ter o registro de histórias que eram contadas, que eram narradas. Em Shakespeare não era diferente na Inglaterra do século XVI. Shakespeare não escrevia para ser futuramente lido ou estudado. Shakespeare escrevia para ser encenado, para ser mostrado, para ser dito e escutado num palco. Romeu e Julieta, assim como, por exemplo, Don Quixote de Cervantes, é uma daquelas obras fundamentais que, de tanto se ouvir falar, sobre a qual se tanto ouviu falar, por essa razão se tornam uma espécie de patrimônio universal, um patrimônio do senso comum, baseada na seguinte ideia: a história é essa e, portanto, nós não precisamos conhecer. Com isso, se perde o mais importante, que é a leitura mesmo. O senhor lê muito? O senhor lê? Não, um pouco. Gosto bastante. Bastante? O que você costuma ler? Romance. De vez em quando. Não, porque os livros não me atraem, eles não me dão uma certa vontade de ler. Gosta de ler o quê? Tudo. Para leitura, eu sou preguiçoso, né? Sem leitura, sem notícias, você está perdido no mundo, né? Não sabe de nada, né? Não. Por quê? Que não me chama atenção, não é atraente. Tem um amigo meu que ele não tem o hábito de ler muito, assim, então o que eu percebo é que a gente conversa bastante, mas isso também limita um pouco nas nossas conversas. As primeiras prensas para imprimir os textos, quer dizer, foi um boom. Agora os manuscritos vão desaparecer, agora a oralidade vai morrer. Não. A imprensa, como o Gutenberg concebeu, ela ganhou um outro espaço. No mundo contemporâneo, nós temos uma concorrência de linguagens. Não se pode dizer que um código prevalece ou é mais importante sobre o outro. O nosso pensamento é muito estruturado a partir da escrita, porque a gente é alfabetizado, a gente recebe as primeiras formações na escola através da escrita, mas isso hoje é uma coisa que já vem mudando. A gente comenta, por exemplo, quando vai discutir alfabetização audiovisual. Quando a criança entra na escola para aprender a escrever, ela já tem 5.000 horas de TV, então ela já é alfabetizada audiovisualmente. A cultura audiovisual é fundamental. A cultura audiovisual, inclusive do ponto de vista também político, se pode dizer que o cinema e a televisão, para um país se ver na tela, né? Embora nós vivamos uma realidade globalizada,
Mas essas coisas são fundamentais. Mas não se pode dizer que a imagem, repito, ela dê conta das implicações conceituais, das implicações de um modo de pensamento, como a leitura do texto escrito dá. E se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente caminha para uma sociedade ágrafa, ou seja, uma sociedade que não necessita tão prementemente da escrita, né? Por quê? Porque a escrita nasceu como forma de você guardar e transmitir as informações que antes só podiam ser feitas na tradição oral. Então, a partir do momento que eu tenho um celular, um dispositivo em que eu gravo as mensagens em vídeo e deixo para a pessoa, eu acabo deixando um pouco a escrita, né, a literatura de lado. Outras formas de comunicação vão aparecendo, mas não vão suplantar o livro. Até 20 anos atrás, grande parte das informações acumuladas, né, desenvolvidas pela cultura humana estavam guardadas e armazenadas nas bibliotecas em forma de escrita. Então eu não posso desprezar tudo isso e jogar fora. Você gosta de mim, ô maninha, eu também de você, ô maninha.